Bom, gente, a gente já viu o básico do uso das ideias, né, da inferência bayesiana na filogenia. Agora eu vou falar um pouquinho, então, sobre as questões das distribuições e das propostas, né? E aí, finalmente, vai ter um último vídeo que a gente vai ver durante a aula, que eu vou mostrar como é que isso é implementado dentro dos programas. A gente ainda tem detalhes para estar vendo. É, então, uma das questões que surge quando a gente vai falar de inferência bayesiana é que os resultados dependem das distribuições anteriores que a gente escolhe. Então, tem que ser colocadas distribuições estatísticas razoáveis e minimamente possíveis para a gente amostrar os parâmetros, senão a gente vai ter problemas de como é que essas nossas corridas vão progredir, né? Então vocês lembram, vocês já viram da aula anterior que a gente vai propor modificações nos valores dos parâmetros, mexer na topologia e ver como é que isso afeta a verossimilhança das árvores. Mas os modelos, né, que tem aqueles valores, definem os valores, você ainda tem que ter uma distribuição estatística definida de onde vêm os valores. O que que é? Uma distribuição de probabilidade. Então, dependendo do valor, eu tenho que estabelecer uma média, eu posso alterar essa média, eu posso ver como é que eu vou fazer, mas vai ter que ter um valor e vai ter que ter uma distribuição de probabilidade, que é onde ele vai se basear para calcular a verossimilhança das árvores, baseando nas probabilidades dos valores, para fazer aquele termo das anteriores do teorema de Bayes, né? Então a gente tem que ter uma distribuição anterior tanto para árvores como para os parâmetros, né, do modelo e para os comprimentos de ramo. Isso aí vai ter que ser definido de alguma forma. A gente vai dar uma olhadinha agora nessa aula, né? Uma das questões que sempre pega aqui, eu já friso aqui nessa primeira frase aqui, que é o seguinte: a ideia do teorema de Bayes é aquela ideia de que você tem uma distribuição anterior, você tem uma observação e aí você recalcula a posterior, né? Se você tiver é, uma anterior que é muito forte, ela não vai levar tanto em conta a tal da opinião, os dados, a observação. Mas geralmente, nos problemas de filogenia, a gente tem o contrário. A gente tem matrizes de dados grandes, ou seja, a gente tem bastante dados, e aí a gente usa anteriores que não são muito informativas. Quando a gente for ver a questão das distribuições estatísticas dessas anteriores, a gente não usa distribuições que forçam muito os valores. A gente dá uma certa liberdade para que os valores tenham um limite de variação que eles podem ocupar, mas que eles não podem, também não vai forçar muito. Por quê? Porque isso aí vai ser contrabalançado pelos dados, né? Então a gente vai dar uma olhadinha agora como é que funciona essa ideia das distribuições anteriores, né? Então a gente vai ter pelo menos três classes de anteriores, né, para as árvores, para os parâmetros, para os comprimentos de ramo. E no final eu vou fazer mais uns comentários para a gente concluir essa parte das anteriores. Então vamos começar dando uma olhadinha primeiro na questão das árvores, né? Bom, então a gente vai falar um pouquinho das árvores, né, das anteriores. E uma das anteriores mais simples que a gente pode trabalhar é uma anterior discreta uniforme, né? O que que seria isso? Bom, a gente simplesmente atribui uma probabilidade igual a todas as topologias possíveis. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem 5 árvores, né? 5 terminais, que dá 15 árvores, e a gente atribui um quinzeavo de probabilidade cada uma. Isso aqui é uma ideia de uma anterior plana para a topologia. Isso é a maneira como o Mister Bayes faz. Uma outra maneira que é diferente é trabalhar com árvores com modelo de especiação. Nesse caso, a gente tem que trabalhar com um parâmetro, que é um parâmetro que é a chance de haver uma especiação na origem da árvore. Então, essa é uma árvore que ela é construída de baixo para cima, né, e vai tentando ver os pontos onde ocorreram as especiações. Então, você tem que ter uma constante nesse modelo, né, um modelo que contém um valor, que é esse valor de lambda, e esse valor ele é uma chance de que vai ocorrer uma especiação naquela linhagem.
E ele, como ele é aplicado igualmente, independentemente em cada uma das linhagens, o tempo de especiação vai diminuindo, porque à medida que você vai aumentando o número de linhagens na árvore, pode acontecer especiação em cada uma delas. Então você passa a ter eventos de especiação cada vez mais perto uns dos outros, porque você já tem mais linhagens na árvore acontecendo. Né? Isso aqui é uma coisa bem comum que a gente usa, por exemplo, dentro do BEAST. E ele também, ó, esse é o modelo, né? Por ter esses eventos, ele tentar jogar esses eventos de especiação ao longo do tempo. Esse é o evento, é o tipo de anterior de topologia que a gente tem que usar para árvores, por exemplo, no BEAST, que a gente vai estimar datação molecular. Então a gente tem que usar uma coisa desse tipo aqui, porque os nós vão ter idades e as idades vão bater com esses eventos de especiação. Um outro tipo, então, de anteriores que a gente vai ter são as anteriores dos parâmetros. Nesse caso, a gente está falando de distribuições contínuas, porque os parâmetros são números reais, né? A outra coisa interessante é que enquanto se você pensar que as anteriores das árvores poderiam ser um número discreto, como aquelas 15 árvores lá, só tem 15 árvores possível, mesmo quando a gente já tiver bilhões de árvores possíveis, vai existir um número limitado, só que ele é muito grande. E no caso dos parâmetros é diferente, porque como são números variáveis contínuas, a quantidade de valores possíveis e combinações de valores é infinita. Por outro lado, olha, é uma coisa interessante que a gente tem que trabalhar com distribuições estatísticas para limitar esses valores. Porque senão, então você fala assim, o comprimento de ramo, ele pode variar de zero a infinito, sim, mas com a mesma probabilidade? Não. Você tem que trabalhar, então ele vai ter que ter uma queda grande de probabilidade quando você for indo em direção ao infinito, para que limite, para que o programa não fique horas explorando valores muito distantes da realidade, né? E a ideia, a gente tem aqui alguns tipos de distribuição mais comuns que são as utilizadas, né? Então, uma distribuição que vocês já conhecem, é a distribuição gama, mas nesse caso aqui a gente usa a distribuição gama com dois parâmetros. A gente viu lá aquela distribuição gama com um parâmetro que tinha a escala fixa, que é esse parâmetro B. E o legal dessa distribuição gama é porque ela pode aproximar vários tipos de distribuição. Então, por exemplo, a exponencial de um é a mesma coisa que a gama 1.1. Então, a distribuição exponencial ela é parte da distribuição gama, por exemplo, né? Dependendo do valor que você colocar, esse 400 aqui já é muito, mas você vê que é uma coisa parecida com a distribuição normal, né? Se fosse um número menor aqui, talvez ia ter mais ou menos aquela forma de sina da distribuição normal. E a ideia é que essas distribuições aqui, todas que derivam da gama, né, incluindo a normal e a exponencial, elas vão ser usadas para modelar os parâmetros de modelo que variam de zero a infinito, tá? Então, por exemplo, o comprimento de ramos, porque é um valor que teoricamente você não tem um limite superior e ele pode assumir valores muito grandes em direção ao infinito. É um outro tipo de distribuição que você pode trabalhar, por exemplo, é a distribuição beta, que ela é parecida com a gama, mas é uma distribuição normalizada, ela varia entre 0 e 1, né? Então você não vai passar fora desse intervalo, né? Então coisas que sejam valores, por exemplo, uma proporção lá de variantes que é entre 0 e 100%, ela vai ser modelada aqui dentro dessa distribuição. E aí vai assumir diferentes valores aqui de A e B para modelar a distribuição. E é isso que o programa vai controlar, né? Ele vai fazer uma proposta, por exemplo, mudando até a própria distribuição. Ele pode tentar mexer nos valores da própria distribuição beta para ver se o formato é diferente e isso altera as verossimilhanças tal, durante a corrida. Outro tipo que é muito comum, o pessoal usa muito isso lá nos arquivos de datação, é a distribuição log normal, né? Que é uma transformação log isso aqui é a distribuição normal. Se você fizer um log da normal, você tem a log normal, que é essa distribuição que puxa para o lado, né? Por quê? Isso aqui geralmente é a distribuição que é atribuída quando você tenta usar um fóssil para calibrar a sua árvore de datação molecular, né?
Então você assume que para um lado do fóssil é bem improvável você atribuir, ele tem uma distribuição muito baixa de correr para um lado maior, por exemplo, mas para o lado dele ser mais antigo, ó, por exemplo, dele ser, por exemplo, um fóssil mais jovem. Mas para ele ser mais antigo, você não sabe. Você pode falar, o organismo podia estar um tempo grande ali, mas só foi fossilizado depois. Então você sempre atribui um lado mais frouxo de um lado e ele mais íngreme do outro. A distribuição normal ela é boa para modelar esses fósseis, por exemplo, é mais utilizada na literatura. É, e ainda aquela distribuição que eu falei para vocês, que é a tal da Dirichlet, né? A ideia da distribuição Dirichlet é que você compensa entre os valores de parâmetros que são limitados a um total. Então, isso aqui vai ser usado, por exemplo, para as frequências das bases, lá por exemplo, no GTR, no HKY, né? A gente vai ter que modelar essa frequência de bases. Então a ideia aqui, ó, ela é como se fosse essa ideia do tetraedro. Eu tenho quatro valores, por exemplo, frequência de A, de C, de G e de T. Então você pode assumir dentro desse tetraedro qualquer espaço aqui dentro, que são esses pontinhos, que são combinações desses quatro valores. Mas como eles são todos ligados uns nos outros, quando você está indo em direção a um, você está se afastando dos outros e vice-versa. Então, isso aqui que modela muito bem como é que é a distribuição de Dirichlet, né? É, e essa distribuição também, olha, você pode deixar ela variar mais, variar menos em torno de determinados valores, né? Que ele inclusive botou aqui o autor, eu peguei isso aqui de um slide de um curso que eu fiz lá na República Tcheca e ele considerava isso aqui uma distribuição bem relaxada e essa aqui toda centrada em determinados valores. Então, é só para dar um exemplo aqui como é que ficaria dentro desse tetraedro, né? E a ideia também do Dirichlet que ela também é usada para modelar aquelas frequências de mudanças, né? De A para C, de A para T, de A para G do GTR, que são 6 valores. Aí, claro que já não vai ser um tetaedro, vai ser uma outra figura geométrica aqui, um, um outro tipo de polígono tridimensional aqui. Eu nunca lembro o nome disso. Bom, é, ainda a gente tem a ideia, né, dos comprimentos de rama. Eu queria falar para vocês terem uma ideia da ideia do impacto, né? A gente já viu lá que os comprimentos de rama podem ser, por exemplo, modelados com aquela descrição, né, gama de zero a infinito. E eu quero mostrar para vocês que dependendo da anterior que a gente usa, vai ter um impacto na maneira como as árvores são inferidas. Então, isso aqui eu vou dar um exemplo, olha. Aqui a gente separou, nesse exemplo aqui, que o cara inclusive mostrou lá no curso, ele separou a ideia dos comprimentos de ramo externos e internos, né? Os externos seriam aqueles das pontas que levam aos táxons, e os internos seriam desses nós internos aqui dentro da árvore. Então ele atribuiu na primeira árvore uma distribuição exponencial, né? Que ela é uma daquelas derivadas da distribuição gama, com 0,1 de expoente para fazer essa exponencial. Isso aqui é considerado, tá, gente, um valor razoável para essa distribuição de comprimento de ramo. O que acontece, né? Eu estou falando aqui para vocês de uma maneira muito teórica sobre esse tema, mas as pessoas já têm hoje em dia uma ideia de que tipo de distribuição é boa para cada coisa. Os programas já fazem isso meio por default, porque os autores meio que já definiram. Mas é assim, se você não entende nada do assunto, aí você vai simplesmente engolir o que os autores definiram sem saber o que está fazendo, né? Então por isso que eu incluo essa aula aqui para a gente ter pelo menos uma noção mínima de que existe essa diversidade de coisas que você pode mexer. O que eu queria mostrar para vocês aqui, olha, agora, olha, eu vou manter né, a distribuição dos ramos que levam aos táxons, que são os ramos externos, em 0,01, em 0,1 exponencial. E esses ramos internos a gente vai variar para anteriores que são muito mais informativas, né? Ou seja, que forçam muito mais os dados a se adaptarem dentro da distribuição.
Então, por exemplo, essa daqui, olha, seria os dois, tanto os ramos internos quanto os externos, seguindo essa exponencial 0,1. Aí, aqui a gente mudou para uma exponencial de 0,01. Você vê que afetou pouco a árvore. Então, você vê que a primeira coisa que eu queria mostrar, quando a gente muda algumas coisas nessas anteriores, né, que eu mudei 10 vezes o parâmetro da distribuição, e o impacto foi muito pequeno no formato da árvore. Então, existe uma robustez muito grande dos dados em relação às anteriores. Mas se eu for apertando mais, olha, fazer 0,01, esses raminhos aqui internos vão começar a encurtar, olha. Aí quando eu divido 1000 vezes, você vê que eles já se tornam uns ramos bem curtos. E quando eu mexo aí 5 divido portanto, eu estou dividindo ela aqui por 10.000, né? Você vê que praticamente ela não consegue inferir mais ramos internos aqui dentro, fica só com os ramos externos. Então, o que vai acontecer? Ah, mas eu tenho uma matriz de dados lá, um monte de mutação. Ele vai forçar que todas as mutações que formavam comprimentos de ramo aqui dentro da árvore corram para as pontas. Então, à medida que isso aqui fica curto, esses ramos que levam nos terminais vão ter que ficar longos, né? Para se adequar aos dados. Então, isso aqui é só para dar uma ideia de como é que as anteriores, se você vai mexendo, você é capaz de afetar os dados. Mas também dá uma ideia que existe essa robustez que, né, que eu tinha aqui, eu dividi por 10 não mudou nada, eu dividi por 100 mudou praticamente nada. Vai dar problema depois de 1000 e 10.000 de diferença nos parâmetros estimados para essa distribuição, né? Bom, então, é disso que a gente acabou de ver. Olha, o que a gente tem que ter sempre em mente, então, é que a gente vai ter distribuições que podem ser anteriores, que podem ser menos informativas ou mais informativas, né? E a ideia da distribuição menos informativa é que quando eu fizer uma proposta, então, por exemplo, fiz lá, mudei o número lá de um determinado parâmetro. Numa distribuição que tem uma curva mais aberta, uma variância maior, eu permito que essas propostas não afetem tanto a verossimilhança das árvores. Então, na hora que fizer aquela proposta, aquela regra do pulo, vai ter mais chance de ser aceito valores mais distantes, por exemplo, dessa moda aqui, né? Que é a moda 3, né? Essa distribuição gama com A igual a 4 e B igual a 1, né? Se eu usar uma distribuição gama que a gente chama muito informativa ou mais informativa, essa aqui, por exemplo, ó, tem a variância 40 vezes menor do que a de cima, né? Então você vê que aí a probabilidade cai muito íngreme ao redor dessa moda. Se eu começar a fazer propostas aqui, ó, vai zerar, vai ter chance nenhuma da proposta ser aceita durante a corrida lá do MCMC, né? Então o que acontece? Aí vai forçar o parâmetro a não variar muito, ele vai ficar aqui nessa regiãozinha e sem permitir, né? Qual que é a ideia da gente ter que usar essas anteriores não muito informativas? Se tiver padrões que são muito fortes nos dados e a gente não usou uma boa anterior, ele tem uma certa robustez de estimar corretamente a nossa análise. Então, se eu forçar uma descrição dessa aqui com moda 3, mas eu tiver lá no meu conjunto de dados da matriz um negócio que força aqui um número 7, mesmo com essa queda de verossimilhança, se isso estiver lá muito presente nos dados, muitas propostas vão vir até aqui, né? E aí vai conseguir corrigir e vai ficar aqui por aqui assim a estimativa da posterior, né? Então a posterior consegue transformar essa anterior na descrição correta, se tiver um padrão forte nos dados. E é essa a ideia, então, de a gente usar sempre descrições que não sejam informativas demais para permitir que os dados expliquem o que está acontecendo na nossa análise, né? Mas assim, existem várias coisas que a gente pode fazer. Então, por exemplo, a gente pode usar distribuições que às vezes são truncadas. A gente fala, ó, sei lá, não pode passar aqui do 8, ó, corta, assim, né? Pá. Não existe probabilidade de aceitar nada para cima do 8, é zero, né? Ela zera a verossimilhança. Por que a gente usaria um negócio truncado desse? Ah, por exemplo, sei lá, eu estou fazendo
uma datação molecular e eu estou aqui trabalhando com um parâmetro que é a data. E eu sei que a família de planta, aquele grupo, não pode ser mais antigo que 50 milhões de anos. Então, eu posso truncar e falar assim, ó, mais 50 milhões de anos está fora da análise, né? Então, isso aqui são coisas que a gente pode definir em termos de distribuição estatística dos parâmetros que a gente está trabalhando. Isso aqui, então, você vê, né, claramente essa ideia, como é que diferem, né? E a gente tem é como se a gente estivesse puxando uma fita, né? Ele não vai conseguir puxar muito além daqui porque vai zerar. Então, isso aqui só vai conseguir progredir dentro da cadeia de Markov valores dentro dessa faixa é, daquele parâmetro que está sendo estimado, porque muito fora aqui vai zerar a verossimilhança, não vai ser aceita as propostas, né? Então, a gente vai ter que evitar esse tipo de anterior aqui, informativa demais, porque senão, na verdade, você vai criar um resultado que não tem nada a ver com os seus dados, né? Essa é a coisa interessante. Mas os autores né, em congressos que a gente vai falam isso muito. Falam assim, olha, se você fizer certos níveis de besteira em análises bayesianas, você vai criar uma filogenia que é compatível com as suas anteriores, mas que não vem dos dados, entendeu? Você simplesmente força nas anteriores a uma determinada topologia que é o que os parâmetros produzem e que não está sendo influenciado pelos dados que você botou porque você usou anteriores informativas demais. Bom, vamos falar um pouquinho agora da questão das propostas, né? As propostas é um assunto mais simples porque ele já tem mais similaridade com o que vocês já tinham visto antes quando a gente mexia com as buscas heurísticas e tal. Então a gente vai ter propostas e agora, repare, enquanto lá na parcimônia e na verossimilhança a gente tinha um modelo fixo e a gente mexia somente na topologia, as propostas da corrida de Markov podem mexer diferentes coisas. Então a gente pode mexer na topologia, ou nos valores dos parâmetros, ou nos comprimentos de ramo, né? A gente tem que dar uma olhadinha como é que mexe, né, nessas diferentes coisas. Da mesma maneira, em cada ponto da cadeia, existe um relatório que, vamos dizer assim, tem a topologia e o valor de cada parâmetro para cada vez que você fez a proposta, né? E para a gente poder analisar o resultado da análise, tem um registro de todos os passos da cadeia, o que aconteceu. Na verdade, a gente costuma fazer isso a cada 100, entendeu? Então, a gente faz uma corrida bem mais longa, a gente amostra tipo uma árvore a cada 100, uma árvore a cada 1000, mas no momento que a gente amostra a árvore, a gente também amostra todos os parâmetros que eram ligados àquele ponto da corrida com aquela árvore. E aí a gente avalia, a gente analisa tudo ao mesmo tempo depois, né? E essas propostas, elas são interessantes porque elas podem ser calibradas, tá? Então, hoje em dia isso não acontece muito, porque os programas já vêm com uma ideia muito boa de como você montar as propostas. Então, o default do programa é muito bom, mas assim, a gente já tive problemas, principalmente umas matrizes que tem muito conflito e tal, que no final a gente tem uma medida de convergência para saber se a gente pode parar a cadeia de Markov e ela não converge, não chega no final da análise, fica demorando, né? E aí tem várias coisas que você pode mudar na intensidade das propostas e tal, que é o único jeito de solucionar esse problema, porque você não estava conseguindo fazer a sua análise funcionar e tem calibrações possíveis, né? A gente vai discutir isso na implementação do programa. E eu vou mostrar para vocês, principalmente as propostas que são mais comuns do Mister Base, porque elas estão lá no final do manual dele, vocês podem até ver, tem lá é a última página, a penúltima, antes das referências, tem as propostas que ele usa. E o Mister Base, como ele é um programa bastante simples, a maneira como ele implementa as coisas, ele não tem uma variedade muito grande de propostas como o BEAST. O BEAST tem mais complicação de como é que ele faz isso, né? Então, um exemplo aqui, olha, por exemplo, são as propostas para mexer nos parâmetros, né? É, e as propostas dos parâmetros, olha,
é você realmente mexer e pegar um valor dentro da distribuição em que o parâmetro pertence. Então, o que que é isso? Ele tem um parâmetro de calibragem, que é esse alfa, que vai definir se você tem uma anterior mais informativa ou menos informativa, né? Essa aqui é mais informativa e essa é menos informativa. Então esse alfa vai estar fixo lá na sua análise. Então você vai ter ou uma distribuição assim, ou uma distribuição assim e tal. E a ideia é que ele vai pegar e sortear aqui dentro dessa distribuição de probabilidades um valor desse aqui, né? E usar ele como uma proposta, né? E aí ele trabalha dentro daquela distribuição do tetraedro, né? Então, ele pode ir para qualquer ponto ali dentro do tetraedro. Então isso aqui é utilizado principalmente para proporções, né? Tipo a matriz de taxas e as frequências de estados vão ser feitas propostas alterando dentro dessa ideia aqui, né? Bom, um outro é, tipo de proposta que ele faz é trabalhar com uma que ele chama de sliding window, né? Uma janela móvel. E é o seguinte, em torno de um determinado valor, ele vai fazer um sorteio para aumentar ou diminuir, mas tem um tamanho definido, você impõe certos limites a isso, né? E de novo, a ideia desse negócio é que você pode calibrar ele um pouco, fazer essa janela maior, então, ou seja, vai pegar uma diversidade maior de parâmetros e fazer uma janela mais estreita, mas ali dentro ele não vai ter uma distribuição com aquela tendência central, tipo da normal, nada assim. Ele pode ir para qualquer valor ali dentro do sorteio. Então, ele vai sortear um valor de um mínimo a um máximo aqui, mas dentro de uma coisa que a gente chama de distribuição uniforme, tá? Um outro tipo ainda ele fazer uma coisa parecida com aquela anterior, mas ele faz uma transformação logarítmica no eixo x, então você vai ter é, aquela ideia da janela lá, mas numa curva exponencial, tá? Isso aqui é interessante em quando você tem coisas que pequenas mudanças têm impacto grande desculpa. Isso aqui, aquela ideia de que você tem. Como é que eu vou te explicar? Você quer diminuir o impacto das coisas dos valores maiores e deixar os valores menores mais valorizados. Tá? É aquela mesma ideia de quando você faz uma transformação logarítmica para eliminar outliers, por exemplo. Né? Isso aqui é o que a gente usa para fazer propostas dentro dos comprimentos de ramo da árvore, por exemplo, para mexer, porque você quer que tenha mais mudanças pequenas e poucas mudanças grandes. Você imagina que o comprimento de ramo não muda muito, ele vai ver. Melhor vocês fazer as mudanças dele sempre em valores mais próximos. Né? É, as outras propostas que a gente tem são coisas mais parecidas com que vocês estão acostumados. Então, por exemplo, você tem as mudanças que são para trabalhar com as árvores, com a topologia. Né? E o Mister Base ele trabalha pelo menos com dois tipos. Um que é uma variante do TBR, que vocês já conhecem, e aí você vai fazer aquela coisa de dividir a árvore, sortear, juntar em outros pontos, né? E ele também tem um parâmetro que consegue calcular a intensidade. Mas esses parâmetros aqui, eles afetam bem pouco essas propostas, porque como é uma proposta, é uma coisa discreta, não é uma mudança numérica, é simplesmente uma mudança na topologia, TBR é TBR, entendeu? Então não tem muito como você mexer muito na calibragem disso daqui. Existe um segundo tipo de rearranjo que só tem, que a gente não tinha na parcimônia, que é um negócio que chama-se Larget-Simon. Os caras inventaram isso em 1999. E isso aqui é uma mudança que eles fazem, eles pegam três ramos internos
e depois eles mudam o comprimento total disso e vão fazendo. E aí eles trocam o ponto onde insere essas subárvores e tal. É uma coisa meio complicada. Eu só mostro aqui para vocês entenderem que tem pelo menos dois tipos de mudança de topologia no Mister Base. A gente não precisa entrar nos detalhes para ver isso daqui, né? E ainda existe um tipo de coisa que ele faz, que ele chama de node slider, que é a ideia de você escorregar um ramo em cima de outro ramo em termos de comprimento. Então, o que que ele faz? Ele pega dois ramos adjacentes que ele escolhe, e aí ele multiplica e muda o tamanho desse ramo, né? Esse ramo muda de tamanho, mais para lá, mais para cá. E depois ele pega e sorteia de novo com uma distribuição uniforme aonde que esse ramo vai entrar. Então, como se ele pega aqui, como se ele tirasse esse ramo, mudasse o tamanho disso aqui e depois fizesse um sorteio onde ele vai entrar. E dependendo de onde entrar, isso não vai afetar somente o comprimento de ramo, isso afeta o comprimento de ramo dos dois lados, mas afeta também que, por exemplo, se tivesse um outro ramo saindo aqui ou aqui, ele poderia mudar também a topologia numa escala bem próxima, assim, aí vai ficar uma coisa parecida com aquela mudança do NNI, que é a mudança pequena local, né? Que não muda muito a topologia como no TBR, etc, né? Então isso aqui foi só para a gente ter uma ideia das maneiras como o programa progride dentro da cadeia de Markov. E a gente vai ter uma quarta aula que vai entrar nos detalhes de como é que a análise roda dentro dos programas para a gente conseguir finalmente produzir uma topologia decente usando esse algoritmo MMC, incorporando essas propostas, incorporando essas anteriores e juntando tudo isso em uma análise que funciona. Porque no começo, quando a gente começou a mexer com Bayesiana em 2003, a gente não conseguia, não funcionava as análises, entendeu? Era um problema assim, ninguém sabia direito como fazer. Hoje em dia é muito fácil, você liga lá, o programa, o default do programa funciona quase para tudo. Mas assim, no início não era muito fácil fazer isso não, né? Então eu vejo vocês, a última aula vai ser apresentada no horário da aula, então eu estou gostando desse sistema de dar todas essas aulas de background para vocês e depois fazer uma aula final mais de fechamento no dia da disciplina.